Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje começamos a lição 5, começamos ontem, na verdade, e hoje o título é Mais uma Praga. Irmãos, a gente quando se depara com essa história e vê toda aquela situação, quão duro a gente não define o coração de Faraó. Por que foi necessário acontecer o pior? É interessante porque no capítulo 4 do livro de Êxodo, no verso 23, Deus tinha dito isso a Moisés: Deixe o meu filho ir, o meu primogênito, senão eu matarei o seu primogênito. Embora Moisés não tenha falado isso para Faraó, ele tinha essa convicção em si que provavelmente essa situação, embora fosse acontecer, acreditava ele que talvez o povo fosse mais flexível, o faraó pudesse deixá-lo ir, mas na medida que ele foi endurecendo cada vez mais, tornou difícil. Logo, Moisés ficou na convicção. Aquela expressão que foi dita por Deus logo bem antes, poderia ser dita como uma profecia condicional. Ou seja, se o faraó libertasse o povo, ele não precisaria ter que perder o seu filho primogênito. E Ellen White, no Patriarcas e Profetas, aqui na página 279, chega a descrever que se o povo tivesse com a perda dos gados, dos animais, de tudo aquilo que aconteceu, financeiramente falando, se eles tivessem se arrependido, ele teria sido poupado, ou seja, a 10ª praga não ocorreria. Não precisaria ter que haver tantas mortes ali. Eu vou ler para vocês esse texto. É no capítulo 25 do livro, perdão, capítulo 24 do livro Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó: O juízo de que o Egito fora em primeiro lugar advertido deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda de suas colheitas, rebanhos e gados houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos. Mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Que golpe final seria este? O golpe da morte dos primogênitos. Se eles tivessem levado em consideração, muitos teriam poupado. Isso nos faz lembrar de Nínive, né? Quando Jonas vai até Nínive e fala que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida ou destruída, mas o povo se arrepende, se volta, logo Deus também se voltou para eles. Se aqui fosse feito, a morte dos primogênitos não iria acontecer. Uma coisa que nos chama a atenção, talvez vocês que assistiram o filme Os 10 Mandamentos, um livro bem antigo, um filme bem antigo, melhor dizendo, lá apresentava o faraó diante do exército egípcio, passando pelo meio do Mar Vermelho e ali sendo morto, sendo destruído quando o mar se fecha. O filme mostrava Faraó, de fato, lá atrás. E depois ele volta para casa para falar sobre aquele episódio do que Deus tinha feito. Porém, embora esse filme tenha sido muito impactante, essa informação não procede. O livro de Salmos, do capítulo 136, e o verso de 3 a 5, nos diz algo que desfaz essa expressão. Realmente, o próprio Faraó morreu ali junto com todos os seus egípcios. A dureza de coração levou ele a uma ruína eterna. Ele perdeu a sua vida presente e com certeza também perdeu a sua vida futura. Como nós lemos, Deus é longânimo para com todos. Queria que, na verdade, Faraó se arrependesse, se voltasse, seria poupado e tudo correria bem, coisa que não aconteceu. Olha só, Salmo 136 e o verso 13 a 15 diz assim: Deem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio, fez Israel atravessá-lo a salvo, mas lançou o faraó e seu exército no Mar Vermelho. Então, se ele foi lançado no Mar Vermelho, logo ele então morreu. Então você descarta esse filme, que embora é muito bonito, muito impactante, mas dessa parte que é falado sobre a vida de Faraó naquele momento, ela não foi poupada. Mais uma coisa que nos chama a atenção. Aqui tem uma pergunta que diz assim, ó: que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Deus avisou por diversas vezes. O próprio autor colocou um texto de Amós 3,7 que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Embora Deus está falando aqui para os seus profetas, aqueles que são atendentes à voz de Deus, ele também, através de Moisés, falou a Faraó algo que iria acontecer, para que ele se precavesse, para que ele se protegesse, coisa que não aconteceu. É interessante aqui que nessa 10ª praga, quando ela ocorre, alguns egípcios ouviram a orientação, melhor dizendo, o conselho de Moisés e se refugiaram em lares israelitas. E eles ali foram poupados quando o anjo da morte passou. Eles foram protegidos
pelas casas que eles ficaram, que era a casa do povo de Deus. E a gente para e pensa, né? Quando algumas pessoas vão à nossa casa, vão aos nossos lares, eles precisam encontrar ali refúgio, não de uma morte repentina, mas de uma vida através de conselhos que são dados através da palavra de Deus, através de instrumentos que são usados pelo Espírito Santo para advertir, orientar, aconselhar e confortar. Foram aqueles lares que serviram de paz e conforto para alguns egípcios. E eu tenho uma certeza que esses foram com o povo de Israel junto na travessia do Mar Vermelho, dos quais Deus os protegeu todos eles. Embora posteriormente é dito que eles serviriam como que pedra no sapato do povo, né? Porque se rebelaram. Alguns descrevem que tenham sido eles. Porém, diante disso, o que a gente leva em consideração é que a nossa vida deve ser uma vida que traga longanimidade, paciência e paz àqueles que estão ao nosso redor. Essa última praga que aconteceu, de fato, deveria ser poupada se o povo se arrependesse. Deus quer nos poupar de muitos males. Se tão somente atentarmos para a sua palavra, obedecermos a sua voz e nos submetermos ao seu senhorio, não acontecerá nenhum mal conosco, como diz a promessa do Salmo 91, né? Nenhum mal te sucederá. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda o Salmo 91 conclui dizendo assim: nenhuma praga ocorrerá em tua casa, porque o Senhor dará aos teus anjos ordem para que te guardem de todos os teus caminhos. Esse anjo também é descrito aqui no capítulo 14 do livro de Êxodo, quando adiante do povo de Deus ele se encontrava. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E eles foram livrados por esse anjo do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esse assunto dessa semana nos faça entender a misericórdia, a unanimidade, a bondade de Deus, porque a sua justiça e o seu amor estão entrelaçados, são unidos. Deus age sempre com esses dois pontos cruciais, onde ele ama e ele é justo. As duas coisas ele faz de maneira unânime. Logo, ele o faz porque ele nos ama e sempre, com certeza, que é o nosso bem. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos mais uma vez. Senhor, dá-nos a Tua misericórdia para que possamos viver a cada dia conscientes de que estamos em Teus cuidados. Perdoa nossas faltas e nos dá um restante de dia em Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde de domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.